A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Mais um domingo para nós estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e nos alimentando nesse momento que nós precisamos muito de fortalecimento, muito do sustento das mãos do Senhor. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre Miqueias, o profeta da justiça. Miqueias, que tem um nome cujo significado significa quem é como Javé. A gente vai ver que foi um profeta que se levantou para denunciar os pecados do povo, dos líderes, das autoridades. E o objetivo da nossa aula hoje é refletir justamente sobre as injustiças e a omissão do povo de Deus. Além disso, avaliar que fé e prática elas precisam andar juntas. São coisas indissociáveis. Bom, para a gente iniciar, o nosso texto é Miqueias. Miqueias fica exatamente depois de Jonas. E nós vamos ler o capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Amém? Enquanto você pega a sua Bíblia e abre, eu queria deixar um convite para que você estivesse lendo o livro de Miqueias todo. Porque no que a gente vai discorrer aqui, nós não vamos falar apenas do capítulo 6, nós vamos falar do livro todo. Então fica o convite na verdade fica uma tarefa para você, seja hoje depois da escola dominical, seja durante a semana, esteja lendo. Não é um livro grande, é um livro que tem apenas 7 capítulos. E por que é importante a gente estar lendo tudo? Nós já falamos isso, o bispo Paulo Lockman fala, vários outros pastores falam, que a gente precisa ler a Bíblia como um todo, né? A gente precisa ter uma visão geral das Escrituras. Essa semana eu escutei algo numa série de lives que está acontecendo e que eu tenho acompanhado, onde a pessoa que faz a palestra, ela falou algo muito interessante que para nós que queremos conhecer mais de Deus através da palavra dele, é importante a gente saber e fazer. Deus não nos deu versículos, Deus nos deu livros, narrativos, cartas, poesias, ou seja, por isso que nós precisamos olhar a Bíblia como um todo e não como uma parte. Então fica aí a tarefa para você nessa semana. Bom, lendo aqui a palavra, ela diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outreiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu acredito que talvez esse seja o versículo mais conhecido do livro de Miqueias, que, como eu disse, tem o seu nome, significa quem é como Javé. Um nome bem significativo e que é um verdadeiro desafio para todos nós. Bom, para a gente iniciar aqui, eu gostaria de começar com alguns dados, um tanto assim, vamos colocar ultrapassados, mas são os últimos dados que nós temos de uma pesquisa feita pelo IBGE entre o ano de 2000 e 2010, ou seja, já se vão 10 anos. E naquela época o IBGE
ele constatou que o número de evangélicos no Brasil saiu de 15% e foi para 22%. Ou seja, mais ou menos aí cerca de 16 milhões a mais de evangélicos. E constatou também que no Brasil mais de 80% da população se declara cristã, entre católicos e evangélicos. Mas aí fica uma pergunta, que nós vamos voltar nela no final da aula, que é a seguinte: se nós tivemos um aumento expressivo de pessoas que se dizem evangélicas, se nós temos uma nação onde mais de 80% se declara cristã, e aí lembrando, o que é cristão? O cristão, a definição de cristão significa pequenos cristos. Se nós temos todos esses dados, né, que foram constatados aí por uma pesquisa que na verdade já tem 10 anos, por que o índice de corrupção aumentou tanto? Por que a exploração do trabalho, a exploração sexual infantil, a violência, né, como nós falamos, a corrupção, a desonestidade, ela cresceu tanto, o índice de pobreza, de desigualdade social? Se nós estamos numa população predominantemente cristã ou que se declara cristã, por que nós temos índices tão grandes e alarmantes de todos esses problemas? Não deveria ser o contrário? Bom, nós vamos falar exatamente a respeito disso à luz das profecias de Miqueias. E para a gente estar começando, eu queria fazer assim, uma pequena biografia de Miqueias, para depois a gente contextualizar, trazer para o nosso dia a dia e entender quais são os desafios da igreja hoje. Bom, existem 2 Miqueias, na verdade, na Bíblia, né? Um viveu no tempo de Acabe, algumas traduções também trazem Micaías, não é esse o nosso profeta. O nosso profeta, ele viveu no reinado de Jotão, Acais e Ezequias. Isso está lá no capítulo 1, no versículo 1, que ele vai falar: palavra do Senhor que veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. A gente acha essa referência também no livro de Jeremias. Portanto, a gente vê que ele foi contemporâneo de Isaías. As suas origens, diferentemente de Isaías, é bem parecida com de Amós, na verdade. Quando a gente vai lendo aqui o texto e a gente vai ver alguns posicionamentos de Miqueias que vai levar a gente a entender que ele vivia numa zona rural, assim como Amós, diferentemente de Isaías, que vivia na cidade. E a sua origem simples, ela transparece na sua simpatia com que ele trata as pessoas pobres, no seu estilo vigoroso, nas imagens e figuras empregadas e na linguagem dura e rude que condena as grandes cidades, onde no seu modo de ver se concentrava a desgraça da nação. A gente não sabe muita coisa a respeito da vida pessoal de Miqueias, nem o modo como se deu o seu chamado, de que maneira que foi. Mas pelo livro dele, a gente pode deduzir algumas coisas. Primeira delas, que a gente pode deduzir pelo capítulo 2, do versículo 11, que diz assim: se houver algum que siga o seu espírito de falsidade mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal profeta desse povo. E também lá no capítulo 3, no versículo 5 a 8, que diz assim: assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam guerra. A minha versão é um pouquinho difícil, mas numa versão colocar mais simples, numa linguagem mais simples, ele quer dizer que os profetas naquela época eles profetizavam paz para pessoas que pagavam a eles, mas para aquelas pessoas que não tinham dinheiro para pagar, eles profetizavam palavras de morte, eles profetizavam coisas ruins. Portanto, vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá.
nesses versículos que a gente leu, a gente pode deduzir que Miqueias ele não pertencia a um grupo de profetas organizados, né? E aí vamos lembrar, Eliseu vivia junto com vários profetas, né? Eles tinham uma casa de profetas. A gente vê aqui, por essa fala de Miqueias, que ele não pertencia a um grupo de profetas organizado. Uma outra coisa também é que, como eu disse, apesar da gente não saber o modo como se deu o chamado, a gente vê, principalmente aqui no versículo 8 do capítulo 3, como é que eu vou colocar? Uma consciência muito clara da vocação que ele tinha. E qual era a vocação? Né? Deus o levantou como profeta para que ele pudesse estar denunciando os pecados dos políticos, dos líderes religiosos e do povo em geral. Aqui no versículo 8 diz assim: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Bom, então nós falamos aqui um pouquinho a respeito da vida de Miqueias. Não sabemos muitas coisas também, diferentemente de alguns outros profetas, mas a gente sabe, como eu disse, que ele tinha plena consciência da vocação dele, ele tinha plena consciência do porquê que Deus havia levantado ele. E agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre o livro, para a gente poder ver o que ele estava denunciando, que pecados que eram esse, né? Que pecado, quais eram os pecados dos líderes, quais eram os pecados dos políticos, das autoridades políticas, né? Que eram os reis naquela época. E qual era o pecado do povo, afinal de contas, o que estava acontecendo para que a palavra de Deus viesse com juízo contra Israel e contra Judá. Lembrando que naquela época já estava separado. Então, olhando aqui, quando a gente pega o que a gente vai chamar de primeira seção do livro, é do capítulo 1 ao capítulo 5, ele vai denunciar a ganância e a opulência dos líderes religiosos, principalmente dos líderes religiosos, dos grandes proprietários de terras e políticos do seu tempo. Mas aqui entra uma coisa bem interessante e que quando a gente pega para ler os livros dos profetas, é bem comum em todos eles. Apesar dele estar aqui denunciando a ganância, uma ganância que vai levar à corrupção, que vai levar a balanças enganosas, que vai levar juízes a perverterem, né, ali sumiu a palavra, desculpa. A justiça, né, ao invés de fazer justiça, vai tomar decisões de acordo com o interesse daqueles que tinham dinheiro para pagar. Miqueias, ele traz no versículo 11 do capítulo 3 a seguinte declaração: os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião, será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Ele vai denunciar esses pecados, mas ele também vai anunciar esperança no Deus que não estava alheio àquelas injustiças. Esse é um primeiro ponto que nós hoje precisamos estar atentos, porque a gente sabe que nós vivemos num momento muito difícil e, como eu coloquei com os dados no início aqui do nosso estudo, nós vimos nesses últimos anos como cresceu a corrupção, como cresceu o índice de violência, como cresceu a pobreza e a desigualdade. E naquele tempo a gente está vendo que não era diferente, né? Nós acabamos de ler aqui no versículo 11 das sentenças. Eles davam sentenças porque eles estavam ganhando alguma coisa, né? Os sacerdotes, eles ensinavam não mais porque eles queriam conectar as pessoas a Deus, eles estavam ensinando por interesse. Os profetas adivinhavam por dinheiro, foi aquilo que nós lemos um pouco mais acima,
para aqueles que tinham dinheiro para pagar, os profetas profetizavam paz, profetizavam coisas boas. Para aqueles que eram pobres e não tinham dinheiro, eles profetizavam coisas ruins. Então, olha o contexto que Miqueias também estava inserido, que não é muito diferente do contexto que nós estamos inseridos hoje. E a gente vai ver, nós lemos aqui, né, o que estava acontecendo, mas existem alguns outros versículos também que vai demonstrar essa ganância, essa opulência desses líderes, dessas autoridades, e um deles está no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: ai daquele que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque está no poder das suas mãos. Quem tinha o poder para decidir sobre a nação, sobre o povo? No capítulo 3, versículo 1 também diz assim: mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? Então a gente está vendo que o que estava acontecendo? A nação ela estava perdida, e a começar pelos seus líderes, a começar pelos seus reis, com exceção de Ezequias, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né, que é um rei ali que esteve na presença de Deus. Mas quando a gente olha para a história de Israel, parece até que se repete, né? Fica aí a dica: leia os livros de reis, parece que a gente está lendo a mesma história várias vezes, porque parecia que eles faziam exatamente a mesma coisa, e a maioria deles era: e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E a gente sabe que os reis, eles tinham, é o que na história a gente chama de absolutismo, né? Eles tinham controle de tudo. Então, eles também eram responsáveis por estar encaminhando o povo no caminho direito ou não. E eu acho que um dos melhores exemplos daquele que fez exatamente tudo como Deus queria foi Josias, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai chegando no final do livro de Reis, vem Josias, enfim, um rei, mas um rei muito diferenciado, porque nós tivemos outros reis que também fizeram o que era certo, mas não de uma maneira completa como Josias fez. E fica a pergunta: mas por que Josias fez tudo e os outros não fez? Tem um diferencial na vida de Josias. Josias, ele manda reparar o templo, e ao reparar o templo eles encontram o livro da lei. Quando ele lê o livro da lei, ele descobre que tinha um monte de coisa errada, e ele sai consertando tudo que os outros reis não consertaram. Veja a importância da gente conhecer a palavra do Senhor. Se a gente quer viver realmente a plenitude da vida que Cristo conquistou na cruz, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a sua vontade, e não tem outro jeito, amados, só conhecendo a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente vai ver a denúncia da ganância e opulência dos líderes, das pessoas ricas, dos juízes, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes. E do capítulo 6 ao capítulo 7, que são os dois últimos capítulos, o direcionamento já vai ser para o povo em geral, tá? Então, os processos levantados pelo profeta se dirigem contra o povo de modo em geral. Isso a gente pode encontrar no capítulo 6, no versículo 2, que diz assim: ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O que é mais interessante aqui para a gente, especificamente, como nós lemos aqui no versículo 2, e vocês vão ver aí, quando vocês forem ler o livro todo, que diferentemente do livro de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e vários tantos outros, não há profecias contra potências estrangeiras. Porque a gente vai ver lá em Isaías, né, a profecia de que o povo seria levado em cativeiro pela Babilônia, mas a gente vê profecias que a Babilônia iria cair. Aqui não. Aqui não há profecia contra potências estrangeiras. E o que isso significa, gente? Isso aqui vai frisar para nós que os problemas enfrentados na Terra Santa eram causados por seu próprio povo. E aí fica a pergunta:
o povo em geral, aí agora a gente não está falando mais dos líderes, nós vamos falar em geral, o povo em geral, o que eles estavam fazendo que estavam causando todos aqueles problemas, estava levantando um juízo da parte de Deus contra eles. E a gente vai ver, lendo, quando a gente continua lendo, a gente vai ver que a falta de comprometimento do povo de Deus com a ética digna dos seus filhos e filhas leva um texto para uma questão extremada, ou seja, a gente vai ver uma falta de comprometimento. E que questão extremada que essa falta de comprometimento que está gerando todos esses processos na nação, que questão extremada é essa? Aí está no versículo 3. Ó povo meu, que te tenho feito? Isso aqui é Deus através da vida de Miqueias indagando a nação, né? Em que te enfadei? Testifica contra mim, diz o Senhor. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão. Conforme a gente vai lendo, que são os versículos que nós lemos, a gente vai vendo Deus relembrando o povo de como ele livrou eles do Egito, de como ele livrou eles do cativeiro, da servidão, de como ele cuidou deles, né? As pessoas que ele colocou para estar à frente ali no deserto, cuidando, ministrando sobre a vida deles. Vai falar, povo meu, versículo 5, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim teu Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Ou seja, Deus relembra o povo da libertação do Egito, apresenta-se como um Deus justo que salvou seu povo das mãos dos seus opressores. Sendo assim, Deus questiona o imaginário do culto vivido por Israel e Judá, em que a prática religiosa estaria presa a apenas rituais vazios e práticas exteriores, as quais não representavam nada diante dele. Quando nós lemos, nós vimos agradar-se ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 litros de azeite, darei eu meu primogênito por causa da minha transgressão. O povo não tinha mais comprometimento com o Senhor. E não só com relação à justiça, ao que era direito, o que era honesto. O povo estava além disso. O povo não tinha comprometimento, vamos botar assim, em 100%, o comprometimento estava zero. Porque não só na vida deles fora do templo, no viver deles, ali fora da vida religiosa estava tendo problema. A gente vê que Deus, no versículo 6 e 7, ele vai questionar o culto de Israel. E aí a gente vai fazer agora um parêntese para nossas vidas, né? Antes dessa pandemia, antes de nós termos as nossas igrejas fechadas por uma questão de prevenção, né, por uma questão de cuidado, de preservação da vida, mas vamos refletir. Quantos de nós, há quanto tempo, estávamos indo à igreja de domingo simplesmente, como diz a irmã Maria, para poder encerar banco, ou para bater o cartão, como dizem muitos pastores, como a pastora também diz, para bater cartão? Quantos de nós nem tínhamos mais noção do que é o culto? Quantas vezes a gente escutou na igreja que o culto não termina naquele momento de domingo, mas o culto ele continua na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nos nossos empregos, nos nossos estudos, nas nossas amizades. Mas quantos de nós verdadeiramente estávamos vivendo isso? Quantos de nós conseguimos entender a liturgia do culto? Né? Por que o culto tem toda aquela liturgia, tem toda aquela ordem, o que significa cada um daqueles momentos, por que é importante participar de todos os momentos. E a gente vai ver aqui Deus criticando, Deus indagando, Deus condenando, porque a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Samuel, né? Deus fala para Samuel, eu não vejo como você vê, eu olho o interior, você olha o exterior, eu vejo o interior. E aqui a gente vai ver que Deus estava condenando as práticas rituais, porque eram vazias, elas estavam sem significado. E eu tenho visto alguns pastores
né, falando desse momento onde Deus tem ressignificado a adoração, onde Deus está ressignificando muita coisa na vida da igreja. E agora eu paro e penso, né, talvez seja um momento também de ressignificação do culto, porque o culto não é entre as quatro paredes do prédio da instituição religiosa, o culto é na nossa vida. Continuando, a gente vai ver que, ao relembrar o povo da sua justiça e misericórdia e rejeitar suas condutas, Deus aponta não apenas a ingratidão dos seus filhos e filhas, olha como é que isso é muito sério, mas revela que seus comportamentos não se assemelham com o do seu libertador. Deus faz toda aquela lembrança de tudo que ele fez. E o que o povo dá em troca? Um culto vazio, desonestidade, corrupção, violência, né? E Deus, ele se levanta através da vida de Miqueias, o levanta como um profeta para estar denunciando. Mas qual é o propósito? Para que venha um castigo? Não, para que o povo se arrependesse. E não é diferente com a gente hoje. Quando Deus levanta, né, uma profecia, um juízo, ou ele vem exercer a justiça através do juízo, não é para aniquilar, não é para matar, mas é para que a gente se arrependa, como a gente viu lá no livro de Jonas. Continuando. Diante disso, Deus se manifesta relembrando que a verdadeira fé possui fundamentos inegociáveis. Expressões que sintetizam características dignas daqueles e daquelas que se chamam seus filhos. E aí é o versículo 8 que eu disse que eu creio que é o versículo que é mais conhecido do livro de Miqueias, né? O que Deus fala ali? E ele fala, ele já te declarou, homem, o que é bom. E o que o Senhor teu Deus te pede, se não que pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Bom, aqui a gente vê 3 características daqueles que se dizem filhos e filhas de Deus. Primeiro, é o que pratica a justiça. Segundo, amor à misericórdia. E terceiro, andar humildemente com seu Deus. Justiça é um conceito muito difícil de definir porque é muito abstrato. Mas a gente sabe que está diretamente envolvida com o exercício de atitudes que estão de acordo com o que é direito. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de nos sentirmos, de vermos as injustiças e achar que o nosso sentimento de justiceiro é justiça. A palavra vai dizer que a nossa justiça não passam de trapos de imundícia diante de Deus, né? A justiça de Deus, ela tem a ver com o trazer de volta. Ela pode se manifestar como juízo? Sim, mas ela tem o propósito de trazer de volta. E a gente vai ver, é até interessante porque o profeta ele fala, pratiques a justiça, mas logo após ele já fala, ames a misericórdia. O que significa isso, gente? Significa que Deus ali, ele acrescenta a misericórdia, que significa compaixão e capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Portanto, a justiça que o profeta coloca não é esse nosso senso justiceiro, trapo de imundícia, tá? É aquela enviesada pela misericórdia. Isto é, a busca pelo que é direito, sem perder de vista o maior de todos os mandamentos, que é o amor. Por isso, amado, o bispo Paulo Lockman já nos ensinou isso. O único juiz é Deus, porque ele é o único que é justo e ele é o único que pode condenar. Nós não temos autoridade para condenar, né? Jesus é o nosso advogado. Até ele voltar, ele é o nosso advogado, né? O nosso intercessor está intercedendo por nós. E nós somos testemunhas do amor de Deus. Nós somos testemunha deste evangelho que não são simplesmente letras, mas é o poder de Deus para transformar vidas. Bom, para a gente começar a encerrar, né? Eu volto à pergunta. Se nós somos praticamente 80%, passando de 80% da população sendo cristã, por que de tudo isso? E amados, não coloque a culpa no diabo, por favor, tá? Talvez falar, mas estava escrito que o amor de muitos se esfriaria, é o final dos tempos. Amados,
Eu acredito que a resposta para essa pergunta é uma outra pergunta. Não é questão do amor estar se esfriando, não é questão do maligno, do mundo jaz no maligno, nós sabemos de tudo isso, e o mundo jaz no maligno desde o início, desde quando o pecado entrou. Isso é fato. A pergunta não é se nós temos violência, se nós temos... A pergunta é por que cresceu tanto o índice de todas essas coisas ruins. E aí, talvez, como eu disse, a resposta seja uma outra pergunta. E a pergunta é, o que há de errado com a nossa fé? Nós falamos lá no início que fé e prática andam juntas. Elas são indissociáveis. Então a pergunta é, se nós somos 80% de pessoas cristãs, por que tudo isso está acontecendo? Vem a outra pergunta. O que tem de errado com a nossa fé? Imaginar que as injustiças e corrupções da nossa era são normais e por isso aceitáveis não está de acordo com a proposta de Cristo, que aponta para a implantação do reino na terra pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Cabe a nós, como igreja e povo de Deus, refletirmos à luz das profecias de Miqueias sobre os nossos pecados coletivos e individuais. O livro de Miqueias mostra que o comprometimento com Deus exige atitudes que extrapolam o ambiente religioso. As misérias e infortúnios sociais e políticos da nossa terra são de nossa responsabilidade. Amados, a gente, quando olha para todo esse contexto que nós estávamos vivendo, nós agora estamos em isolamento social, mas nós estávamos vivendo momentos muito difíceis, principalmente no nosso estado, né, no estado do Rio de Janeiro. Tivemos um momento muito difícil nas regiões norte, com várias rebeliões em presídio, aquela coisa e tal. E a nossa lição vem mostrar que isso é problema da igreja, sim. Que nós não podemos achar que isso é normal, nós não podemos virar as costas, porque isso não condiz com aquilo que Cristo deixou como incumbência para a igreja, que é implantar o reino de Deus, que é anunciar o reino de Deus na face da terra. Então, as misérias e infortúnios, como eu li aqui, né, sociais e políticos, são de responsabilidade da igreja. A igreja, e só lembrando, a igreja não é o templo feito lá de tijolo e cimento. A igreja somos nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos virar as costas. Nós temos que olhar para nós, como eu li aqui, a respeito, à luz da profecia de Miqueias, olhar para nós mesmos, para os nossos pecados, sejam eles coletivos e individuais, nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Para a gente encerrar aqui, a nossa revista ela deixa um desafio. O primeiro dele é refletir sobre a nossa vida com Deus. Você vai terminar de assistir essa aula, eu espero que hoje ou talvez durante a semana ou durante o mês, tanto você quanto eu, nós vamos refletir sobre a nossa vida com Deus, sobre as nossas responsabilidades sociais e comunitárias. Mas não só isso. Não adianta só a gente refletir. Eu falei que fé e prática andam juntos. Nós vamos não apenas refletir sobre a nossa vida com Deus. Será que o nosso culto está vazio? Se o nosso culto não está vazio, ainda assim, o que nós temos feito? Então, o desafio é pensar em iniciativas que nós podemos tomar diante das realidades controversas, seja da nossa cidade, seja do nosso bairro, seja da nossa igreja. O que você e eu, o que nós, Igreja do Senhor Jesus, podemos estar fazendo que venha fazer uma diferença na vida daqueles que estão perdidos? O livro de Miqueias não é para as pessoas que não conheciam a Deus, como o livro de Jonas, que tinha que pregar em Nínive. O livro de Miqueias é um livro voltado para o povo que se chama o povo de Deus. E nós hoje somos esse povo que se chama povo do Deus Altíssimo. Que você possa ter aprendido, mas não só aprendido, que essa palavra, a minha oração sempre é que essa palavra, ela traga transformação, primeiramente na minha vida e na vida de todos aqueles que vão compartilhar desse momento com a gente. Espero que Deus te abençoe, espero que você esteja refletindo. Se hoje a sua vida
tem sido vazia, que a partir de hoje o Espírito Santo ele possa te ajudar a estar consertando essa área na sua vida, que você tenha vida com Deus, que você tenha momentos com Ele, que Ele seja o seu melhor amigo, que Ele verdadeiramente não seja apenas um Senhor, mas que Ele seja Senhor, Salvador, amigo, seu consolador, aquele que nunca te deixou, nunca vai te deixar, que você não perca isso de vista. Deus te abençoe, até a próxima semana.